Em 9 de julho de 2021, o comandante da Aeronáutica deu uma entrevista muito surpreendente ao jornal O Globo. Surpreendente porque, mesmo no governo Bolsonaro, era, como ainda é, muito raro que comandantes de uma das três forças deem entrevistas. Eles não são nada transparentes e não fazem a mínima questão de sê-lo. Mas foi surpreendente também pela agressividade dele, pelo jeito que ele falou. O contexto era o seguinte: estava em curso a CPI da Covid. Vocês lembram daqueles tempos, né? Naquela semana, o senador Omar Aziz, que era presidente da comissão, havia saído, assim, muito irritado. Os bons das Forças Armadas devem estar muito envergonhados, ele falou. Fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das Forças Armadas envolvidos com falcatrua dentro do governo. Fecha aspas. Pois é, tinha muito indício de corrupção envolvendo militares. Mas aí, os chefes militares conjuntamente baixaram uma nota de resposta. Essa narrativa afastada dos fatos atinge as Forças Armadas de forma leviana. Fecha aspas. Esse ano 2021 foi o mais difícil do governo Jair Bolsonaro, o mais tenso. Ali que começou a ficar muito claro para quem estava acompanhando de perto que a ideia de um golpe militar havia deixado de ser absurda. Estava retornando ao mundo das possibilidades. Os militares haviam entrado de vez na política e, dependendo da eleição no ano seguinte, talvez eles forçassem a mão para não sair. Aquela nota dura foi publicada e 2 dias depois o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior falou ao Globo, entre aspas, nós sabemos que a nota foi dura como nós achamos que devia ser, ele falou. É um alerta às instituições. Aquilo tudo soava mais do que um alerta, né? Parecia ameaça. Ainda mais com o comandante da Força Aérea aparecendo 2 dias depois para marcar em cima. Congressistas falam coisas num tom alto, têm o dever de investigar e ampla liberdade constitucional para criticar qualquer um nas instâncias do Estado. A jornalista do Globo falou disso com o brigadeiro, que aquilo soava até como uma sutil ameaça de golpe militar. Entre aspas, homem armado não ameaça, não existe isso. Nós não vamos ficar aqui ameaçando. Foi assim a resposta. Essa é uma das frases mais fortes do governo Bolsonaro. Homem armado não ameaça. Como é que é possível ler uma frase dessas e não ler justamente uma ameaça? A nota seguida dessa frase do brigadeiro Batista Júnior foi desaguar numa escalada de tensão que teve seu pico no 7 de setembro daquele ano. De manhã, o Supremo quase foi invadido por uma matilha de caminhoneiros bolsonaristas. À tarde, o presidente disse que não obedeceria mais a ordens do ministro Alexandre de Moraes num comício na Avenida Paulista, talvez o comício mais cheio do seu governo. Era aquele mar de gente com a camisa da seleção. Foi ali que a coisa quase entornou. Os sinais de alerta começaram a piscar tão fortes que Gilberto Kassab deu meia dúzia de entrevistas dizendo que era hora de falar em impeachment e Arthur Lira sumiu por 3 dias, se meteu lá no interior de Alagoas. O Congresso começou a articular loucamente e o ex-presidente Michel Temer foi chamado às pressas para botar panos quentes na situação. Aquela nota das Forças Armadas levou 4 assinaturas. Batista Júnior era justamente o comandante da Aeronáutica. O da Marinha era o almirante Almir Garnia Santos. O do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. E assinava também o ministro da Defesa, o general da Reserva, Walter Braga Neto. Paulo Sérgio havia assumido o cargo fazia pouco tempo, substituindo o Edson Pujol. O Pujol foi tirado porque agiu responsavelmente durante a pandemia. Bolsonaro não gostava dele. Mas ainda assim, a fama do Paulo Sérgio, o que nossas fontes nos falavam, nós jornalistas, era que ele era moderado, era de que era um sujeito que ia agir politicamente para controlar os piores impulsos de Bolsonaro. E o alívio era esse. Ao menos o comandante do Exército, que é a mais armada das forças, é um sujeito com alguma sensibilidade democrática. Dos outros, não dava para esperar isso. No dia 1º de abril de 2022, Paulo Sérgio passou a reserva e assumiu como ministro da Defesa. Braga Neto precisava deixar o cargo, pois seguiria como candidato a vice na chapa de Jair Bolsonaro. Foi substituído no comando do Exército por um cara com uma fama de mais linha dura, o general Marco Antônio Freire Gomes. Se você perguntasse para qualquer jornalista bem informado, isso aí era o que sabíamos sobre esses personagens todos. E a gente estava lendo tudo errado. Mas olha, tudo errado sobre quase todos eles. A única coisa que a gente estava lendo certo é de que o risco de golpe existia. De resto, quase nada ficava de pé.
Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você sabe que a inteligência artificial pode ajudar no seu trabalho, mas não tem confiança para começar a utilizar essas ferramentas que criam textos, imagens e polêmicas? Há mais ou menos um ano, nós criamos aqui no Meio um curso para desmistificar a IA e provar que é possível utilizá-la no dia a dia para aumentar a sua produtividade. O curso IA Modo de Usar foi o nosso curso de maior sucesso até agora. Como essa tecnologia avança muito rapidamente, criamos sua versão 2.0. IA, novos modos de usar, vai ensinar você a elaborar textos, imagens, vídeos e apresentações de uma maneira muito mais produtiva. Os professores, eu estou no meio deles, utilizam a inteligência artificial em seu fluxo de trabalho e vão contar suas manhas e segredos para você começar a usar. Siga o link na descrição do programa e faça sua inscrição agora. A aula inaugural é no próximo dia 12 e ela vai ser aberta e gratuita. Nós vamos lá. E lembrando assinantes premium que todos vocês ganham 20% de desconto na inscrição, tá? Esse é o ponto de partida. Uma das cenas mais fortes do relatório da Polícia Federal é uma reunião no gabinete do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, dia 14 de dezembro de 2022, um ano e meio após aquela nota dos comandantes das forças. A diferença é que agora Paulo Sérgio não era mais comandante do Exército, agora era ministro, e no seu lugar estava o general Freire Gomes. Batista Júnior e Almir Garnier ainda lideravam a Aeronáutica e Marinha. E aí o Paulo Sérgio, o moderado e razoável Paulo Sérgio, põe na mesa o decreto que sustaria a eleição que já tinha acontecido. O que faz Batista Júnior? Fica indignado. Esse documento prevê a não assunção do cargo pelo novo presidente eleito? Assim mesmo, na lata. O mesmo homem que mandou aquele homem armado no ameaça, agora mandava um igualmente indignado. Como assim esse documento diz que o sujeito que foi eleito não vai assumir como presidente da República? Se levantou, se recusou sequer a conversar, afirmou que a Força Aérea Brasileira não admitiria um golpe de Estado e bateu a porta na cara do ministro. Como é que a gente encaixa na mesma pessoa as duas frases? Porque, veja, ambas são frases muito claras, muito enfáticas. Bem, deixa eu contar então outra história. É de um coronel. Agora, o coronel Flávio Botelho Peregrino, um monte de jornalista em Brasília o conheceu e teve algum convívio com ele. Muitos repórteres conversaram muito com ele. Era um homem de comunicações do Braga Neto, primeiro como ministro, depois como candidato a vice-presidente. E sabe o que mais ouvi de mais de um jornalista, colegas meus? Que o cara era bacana, muito razoável, muito franco, era alguém com quem o diálogo era possível. Não era um general Heleno, muito menos um Bolsonaro. Era um militar que ouvia atentamente as preocupações, que se esforçava para explicar como eles, militares, viam as coisas. Em essência, era alguém preocupado em construir pontes. Em cima da mesa de quem, dentro do prédio do Partido Liberal, a Polícia Federal encontrou uma pasta chamada Memórias Importantes? Do coronel Peregrino. Nessa pasta, escrita à mão com a letra dele, um papel com todos os detalhes das ações planejadas para o que eles batizaram Operação 142. É uma referência ao artigo da Constituição que cita as obrigações das Forças Armadas. Entre os itens nas anotações do coronel estão os seguintes: interrupção do processo de transição, mobilização de juristas e formadores de opinião, enquadramento jurídico do Decreto 142, AGU e Ministério da Justiça. Não para aí. Depois vem anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE, preparação de novas eleições e, no fim, em destaque, Lula não sobe a rampa. O cara era um golpista furibundo, muito razoável no papo, um golpista dedicado. O que isso tudo quer dizer, hein? Uma última história, essa eu ouvi de um general da reserva. Sabe qual o general que internamente, dentro do alto comando do Exército, tinha o discurso mais enfaticamente defensor da legalidade durante o governo Dilma? Hamilton Mourão, o mesmo que foi afastado por fazer um discurso público em defesa do golpe de 64. E claro, o mesmo que Bolsonaro não quis mais ao seu lado quando se candidatou a uma eleição que terminaria numa tentativa de golpe militar. Para fora, Mourão parecia um golpista, pois fazia discursos nostálgicos sobre 64. Falou sobre a hipótese de um autogolpe numa entrevista. Mas para dentro, ele falava que 64 era passado e o presente era a Constituição.
Golpista e muito golpista era o Braga Neto, o segundo candidato a vice, que não falava nada em público e fez pose de razoável quando assumiu a segurança do estado do Rio de Janeiro. O mais evidente é o seguinte: os militares falam, acham que estão sendo claros e não estão. Eles não sabem se comunicar, eles sabem disso. Nós entrevistamos no Central Meio um dos generais legalistas que tiraram o alto comando do Exército do golpe. Há vários cortes dessa entrevista em particular, nas nossas redes. E ele falou isso para a gente: nós entendemos que não estamos sendo claros. Alguns militares são treinados para manipular, sim, e isso eles fazem direito. O coronel Peregrino manipulou o tempo todo a gente. Mas quando querem ser claros, não conseguem. Eles não sabem se explicar para civis e nós não sabemos compreendê-los. A gente não entende o jeito que eles pensam, a maneira como organizam seus raciocínios. O brigadeiro Batista Júnior estava dizendo que eles não estavam ameaçando e ele não estava mesmo. E o fez de um jeito que parecia uma ameaça clara. Militares são corporativistas, parte do problema está aí. Eles não conseguem não sê-lo. Num país particularmente corporativista como o Brasil, os militares são mais corporativistas até que juiz. Juiz fala mal um do outro, militar jamais. Um militar defende o outro sempre e defendem a corporação até o fim. Parte da defesa que fazem do golpe de 64 vem disso. Admitir que as Forças Armadas tenham traído o país é admitir que o Exército já errou muito e já cometeu crimes sórdidos, que permitiu o sadismo nas suas entranhas. Não fazem isso. Mesmo os que se nojam do passado consideram que é um problema interno que resolvem lá dentro. E isso também faz parte da dificuldade de comunicação. Todos falam uma coisa lá dentro e outra diferente aqui fora. E isso é um problemaço, porque tem um bando de golpistas lá dentro e todos acobertam. Até os legalistas acobertam. Agora, nós aqui de fora temos o trabalho de nos esforçar para compreender melhor essa instituição, tá? O trabalho tem de vir deles, mas tem que eles precisam se abrir mais. Mas tem de vir de nós também, de buscar compreender as Forças Armadas de uma forma que não seja maniqueísta. O Brasil é grande demais, 1/3 do seu território é ocupado por uma floresta gigante que está no centro do debate da política global e abarca um pesado tráfico de drogas e de armas lá dentro. Nós precisamos das Forças Armadas, mas precisamos de militares que compreendam o seu papel constitucional. O discurso externo de um militar não é necessariamente reflexo da sua postura perante a lei. Tem os legalistas que parecem perigosos e os golpistas que parecem legalistas. Quanto mais fundo entramos nesse mundo fardado, mais desorientador é o jogo de espelhos. Por isso mesmo tem gente demais na imprensa dizendo que é tudo igual. Não é. O trabalho de descobrir quem é que não tem nada de trivial. Só que até porque tem muito golpista lá dentro, a gente precisa começar a entender justamente quem é quem. Quer utilizar IA em posts e peças de marketing que fujam do convencional? Precisa fazer uma apresentação empolgante e é para ontem? Já utiliza IA no seu fluxo de trabalho, mas ainda tem dificuldade para atingir os seus objetivos todos? Olha, a gente está lançando a versão 2.0 do nosso curso que ensina a colocar a mão na massa na inteligência artificial. Você vai entender como funcionam os prompts, aprender a organizar informações para criar textos elaborados e apresentações impactantes e ainda criar imagens e vídeos super sofisticados. São 4 módulos, cada um dedicado a um aspecto da inteligência artificial e apresentado por quem utiliza IA em seu fluxo de trabalho já, agora, hoje. Siga o link na descrição do programa, se inscreva e aguarde a aula inaugural dia 12 de dezembro. Lembrando que assinantes premium do Meio têm 20% de desconto.